Esse tema que está projetado aí, ele foi alvo de uma reflexão umas 3 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, e eu disse para vocês que durante esse ano nós íamos estar, vez ou outra, insistindo numa temática, maturidade cristã. E essa temática foi escolhida, inclusive, pela própria liderança da nossa comunidade, líderes de grupos pequenos, presbíteros, diáconos, quando eu perguntei para eles, na perspectiva de vocês, qual é a maior necessidade na nossa comunidade nesse momento? E uma grande maioria respondeu, nós precisamos trabalhar a questão da maturidade cristã. Então, deixa eu começar esse momento na manhã, contando 2 histórias. A primeira do João Carlos, nome fictício, então eu procurei exercitar a minha cabeça para, não sei se tem algum João Carlos aqui, mas não é de você que eu estou falando, tá bom? O João Carlos, ele foi convidado há algum tempo atrás por um amigo para vir à nossa comunidade, e num primeiro momento, ele receoso do que encontrar aqui, ele veio armado, crítico acerca de tudo que era falado, tudo que era dito, tudo que se movimentava aqui dentro, mas com o passar do tempo ele começou a encaixar as coisas, com o passar do tempo as coisas começaram a fazer sentido, ele compreendeu quem é Jesus, o que Jesus fez ao entrar na história, morrer naquela cruz, ressuscitar no 3º dia, ele entendeu que Jesus o convida a confiar tão somente no amor que foi oferecido a ele, no perdão que foi oferecido a ele na cruz, e o desafio a ser discípulo, e assim o João Carlos tomou uma decisão de seguir a Jesus, e ele inclusive fez a classe de novos membros, foi batizado na comunidade. Hoje o João Carlos continua frequentando a nossa comunidade, ouvindo as pregações e lutando para tentar abraçar alguns dos desafios que são aqui lançados, nem sempre ele consegue, às vezes se pega em algumas incoerências, em algumas dúvidas, e às vezes ele até fica meio desanimado, some por uns 2, 3 domingos, aí a coisa pega, aí ele volta, mas aos trancos e barrancos, João Carlos vai levando a vida cristã que talvez ele considere normal, né? Ele restringiu então a sua caminhada cristã a frequentar um culto, a ler a Bíblia de vez em quando e orar diariamente pelas suas necessidades. A pergunta é, isso é a vida cristã em sua plenitude? Será que o plano de Deus para o João Carlos é só esse? Uma segunda história, agora uma versão feminina, Ana Paula, nome fictício também, me perdoe se tem alguma Ana Paula aqui, não estou falando de você, ok? Ana Paula, diferente do João Carlos, ela já era cristã há algum tempo quando chegou na nossa comunidade. Quando você pergunta para Ana Paula, quando que ela se converteu, essa linguagem de crente, ela nem sabe identificar, porque a vida inteira ela foi criada num lar cristão, e ela não se lembra quando ela ganhou consciência de quem é Jesus, do significado da vida e da missão de Jesus, nem mesmo quando ela se rendeu totalmente ao amor de Deus oferecido naquela cruz, através de Jesus. Quando você pergunta para Ana Paula, ela define a vida cristã dela, literalmente, como uma vida cristã normal. É assim que ela define, uma vida cristã normal. E o que é uma vida cristã normal para Ana Paula? Primeiro, ela frequenta um dos cultos da nossa comunidade. Segundo, ela contribui financeiramente com a nossa comunidade. Terceiro, ela se envolve com alguns ministérios. Atualmente, ela ajuda no Ministério das Crianças e ajuda um pouco também no Ministério de Música e Artes da nossa igreja. Agora, quando a Ana Paula é questionada por mim, num encontro que eu tive com ela, nos últimos anos, que você tem caminhado nessa comunidade, quão mais parecida com Jesus você se tornou? O seu tempo aqui na comunidade contribuiu para você se tornar mais parecida com Jesus? A resposta foi, como assim?
E aí eu percebi que na mente da Ana Paula não existe qualquer preocupação acerca de se tornar mais parecida com Jesus. Por sinal, isso parece ser até meio fora da realidade para Ana Paula, apesar dela ser cristã há tanto tempo. Assim, Ana Paula vive o que ela chama de vida cristã normal. Eu chamaria de vida cristã à la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, frequentando os encontros da nossa comunidade, apoiando financeiramente os projetos e se envolvendo com um ou outro ministério. A pergunta que eu levantaria é: será que isso é a vida cristã em sua plenitude? Será que isso é tudo? Isso é tudo que Deus quer nos oferecer como cristãos? Essa pergunta nos levou há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, a estudarmos juntos o texto de Colossenses capítulo 1, verso 9 até o verso 13. Alguns que estavam no culto da noite naquele dia não tiveram condição de estudar todo o texto, porque a nossa energia aqui caiu, mas deixa eu relembrar para vocês o seguinte: nesse texto nós encontramos a oração de um pastor por um grupo de cristãos que se encontra na cidade de Colossos, e a oração desse pastor é a seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos Epáfras, um membro da equipe de Paulo, não deixamos de orar por vocês e de pedir o quê? Olha o conteúdo da oração dele: que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, quando você lê esse trecho, e é só para relembrar você do que a gente refletiu algumas semanas atrás, você encontra como centro da oração desse pastor pelos cristãos da cidade de Colossos essa frase que está grifada aí: sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu diria, o primeiro grande desafio que você teve ao ouvir acerca de Jesus e do que nós chamamos do Evangelho, as boas novas, o primeiro desafio foi compreender o que aconteceu naquela cruz. E possivelmente você já compreendeu, e você já se rendeu. Agora existe um outro desafio. A pergunta muda. Agora o desafio é você compreender por que aquilo aconteceu naquela cruz. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida como homem, como mulher, como jovem, como profissional, como cidadão brasileiro. Deus quer fazer uma obra na sua vida, em você, por você e através de você. Por isso, Paulo ora para que os cristãos tenham o pleno conhecimento de qual é a vontade de Deus para as suas vidas, para que eles possam viver com toda sabedoria, porque quem conhece a plenitude da vontade de Deus vive em sabedoria, vive de acordo com os princípios e valores de Deus e com todo entendimento espiritual, discernimento. Diante das bifurcações da vida, diante das adversidades, diante das pedras escorregadias do caminho, gente que busca conhecer a plenitude da vontade de Deus para a sua vida, sabe, diante dessas bifurcações e pedras escorregadias, discernir e falar: não, o que Deus quer para mim nesse momento é que eu vire à direita, não, o que Deus quer para mim nesse momento é que eu vire à esquerda, porque esse é o caminho de Deus, revelado nas Escrituras, que me dá sabedoria no viver. E qual é o propósito? Por que Paulo ora pedindo para que os cristãos tenham pleno conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas, histórias e existências?
o verso 10 responde, ele diz isso para que vocês, propósito, vivam de maneira digna do Senhor, para que cada cristão, aonde quer que esteja, gere naqueles que estão ao redor um quê de admiração. Uau! Que vida esse sujeito tem? Como esse sujeito administra uma empresa e lida com seus funcionários de maneira diferente? Como esse sujeito trata a sua esposa de maneira diferente? Como essa mulher consegue conciliar a vida profissional, vida familiar de maneira sábia? Como ela é bela, não somente no seu aspecto físico, mas no seu caráter, no trato daqueles que a cercam. Como esse jovem é diferente. Esse é o propósito de Deus, em que nós conheçamos a verdade, a vontade dele em plenitude, para que as nossas vidas sejam transformadas, e nós vivamos hoje e agora, de uma maneira digna do Senhor, e o texto continua dizendo, em tudo possa agradá-lo. Deus possa sorrir, olhando para as nossas vidas. Por favor, não se trata de nós agradarmos a Deus para que Ele nos ame, não, Ele já nos amou, ponto final. O que aconteceu naquela cruz é definitivo. Se você se rendeu, se você compreendeu o que aconteceu naquela cruz e se rendeu ao amor de Deus ali oferecido, agora você não precisa fazer nada para agradá-lo, Deus o ama. Ponto final. Agora nós fazemos o que fazemos em gratidão por tamanho amor. E diz o texto, frutificando em toda boa obra. Essa vida que gera a admiração dos que o cercam, é uma vida na qual existe frutos de bondade, atos de gentileza para com os que cercam, atos de amor concreto, ajudando aqueles que são menos favorecidos. E esses frutos também se referem a novos discípulos em Cristo Jesus. São homens e mulheres que procuram compreender a plenitude da vontade de Deus em suas vidas e passam a se interessar pelos seus vizinhos, e passam a se interessar pelos seus parentes, e tentam abordagens e aproximações intencionais, procurando compartilhar o amor de Deus com eles, crescendo no conhecimento de Deus. Agora, é importante que a gente perceba o seguinte: nessa busca por maturidade, que é definida por Paulo em Colossenses 1, 9 a 10, como pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e com todo entendimento espiritual, eu queria compartilhar com vocês hoje aqui 3 elementos que eu considero fundamentais para você chegar lá. Primeiro, eu queria estudar com vocês qual é o papel do pastor nesse negócio. Aonde entra o pastor ou os pastores na comunidade cristã? E aqui eu estou usando um termo que se refere não apenas àquele pastor ordenado com carteirinha de ministro, com pedigree de seminário. Eu estou falando de todos aqueles que Deus dá à comunidade cristã com dons para exercerem o pastorado em todas as dimensões. Qual é o papel dos cristãos, ou do cristão, seu papel? Porque eu quero que quem aqui é pastor da comunidade entenda qual é o seu papel, mas você que não tem talvez dons na área do pastorado, entenda qual é o seu papel nessa busca da maturidade. E por fim, qual é o papel das estruturas? Porque estruturas contribuem ou não para que a gente cresça em maturidade. Por exemplo, uma estrutura familiar doentia faz muitas vezes com que filhos jamais amadureçam. Os pais pagam a conta, quando chega a multa em casa, o pai fala assim, não, filhinho, deixa que eu passo para a minha carteira. O cara tem 30, 40 anos de idade, é um garotão, um adolescente, não amadurece. Por quê? Porque a estrutura familiar não gera maturidade.
Igrejas também são assim. Existem igrejas que têm uma determinada estrutura que incentivam a imaturidade, a dependência. A dependência. Existem grupos pequenos que incentivam a imaturidade. Os crentes querem ficar eternamente naquele grupo pequeno sendo cuidados. E o líder não quer que ninguém cresça, porque se alguém crescer, vai se tornar tão bom quanto ele e vai assumir a liderança do grupo. Então, a estrutura é de imaturidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, trabalhando com vocês a ideia do papel do pastor. Para tanto, vamos agora para uma carta que o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Éfeso. E ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu, particularmente, preferiria, ao invés do e, aí, um hífen. Pastores, mestres. Todos esses que foram citados, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, eles usam a mesma matéria-prima no seu ministério, as Escrituras. Eles ensinam a Escritura, as Escrituras, mas cada um com uma ênfase diferente, porque o dom deles são diferentes. Falando do pastor mestre, veja só o verso seguinte, diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nessa palavra dessa manhã, eu bem possivelmente vou fazer alguns inimigos, como eu fiz ontem à noite, ok? Mas você se preocupa em não ter inimigos até que você tenha uns 10. Depois disso, assim, você não vai mais fazer diferença. E outra, você pode ver, hoje eu estou vendo um monte de gente sentada no lugar que normalmente não costuma sentar, né, coitado? Porque não teve lugar para sentar. Então a gente está precisando dar uma esvaziada nesse negócio aqui, e eu vou contribuir com o desejo de alguns, tá? Esse verso número 12, ele vai na contramão do que muitos cristãos ou crentes mais velhos, não no sentido etário, mas de tempo de igreja, creem e desejam. Porque normalmente cristãos ou crentes mais antigos querem que o pastor, e eles sonham com aquele pastor à moda antiga, aquele pastor de terno e gravata, que não usa notebook com o símbolo do pecado original, né? Assim, que lê a Bíblia na folha, assim, ó. O cara sabe folhear a Bíblia, ele não aperta com o dedo, ele procura no papel, ele mostra no papel. Aquele pastor que visita todo mundo, aquele pastor que quando a gente está doente, visita, quando a gente faz aniversário, visita, quando a gente está com dor de barriga ou dor de cabeça, visita. Esse sim é um grande pastor. Não, esse é um capelão. Porque, biblicamente, esse sujeito não é pastor. Ele pode até visitar. No entanto, o centro da missão de um pastor, biblicamente falando, é preparar os santos para o ministério. Esse termo preparar pode ser traduzido por capacitar, pode ser traduzido por equipar. O termo, ele é militar. Ele era usado para se definir o ensino do soldado no manuseio da sua arma. Quando o soldado ele era ensinado a manusear a sua arma, era esse verbo que era usado. O papel de um pastor bíblico é ensinar os cristãos a manusearem a arma, a palavra de Deus, a conhecerem a palavra de Deus. Um pastor bíblico, ele prega
a palavra de Deus. Ele ensina na escola dominical, no grupo pequeno, a palavra de Deus. E quando ele aconselha, o conteúdo do aconselhamento dele não são insights psicológicos ou terapêuticos, mas são sim verdades, princípios, valores da palavra de Deus. Quando ele conversa informalmente num restaurante com um amigo que está passando por dificuldades, ele procura orientá-lo a partir da palavra de Deus. O papel bíblico de um pastor é lidar com a palavra de Deus com integridade e relevância. Integridade para que ele transmita o conteúdo da palavra, relevância para que ele perceba quais são as perguntas, os questionamentos, as necessidades e responda com a palavra. É interessante quando a gente pega o texto de Atos capítulo 6, quando se levanta ali um problema na igreja primitiva, um grupo de cristãos de background grego, os helenistas, começam a reclamar porque as suas viúvas não estão recebendo cestas básicas, e começa a pressionar os apóstolos, e os apóstolos chegam para eles e dizem assim: não é legítimo, não é justo, não é sábio que nós deixemos de ensinar a palavra e orar para distribuir cesta básica. Não é que distribuir cesta básica não seja importante. O que eles estão dizendo é, à luz da missão que eles têm, eles não podem abrir mão da missão deles para fazer outra coisa. Existem outros na comunidade cristã que têm a missão de acolher as viúvas dos helenistas. Os apóstolos não vão abrir mão da pregação da palavra com integridade e com relevância. Agora, por que pastores devem ensinar a palavra com integridade e relevância? O verso 13 nos responde o propósito. Até que todos, não alguns, até que todos, alcancemos unidade da fé, unidade no pensamento e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A partir do próximo final de semana, a gente vai estar falando da série de aniversário, que a gente vai entrar nessa questão da estatura de Cristo. Eu não vou entrar nela agora, eu vou me concentrar na questão da maturidade. Mas o texto diz que pastores bíblicos se concentram no ensino da palavra com integridade e relevância, constantemente preparando, equipando, capacitando os crentes para que eles compreendam a plenitude da vontade de Deus nas mais variadas dimensões da vida e cresçam na direção da maturidade, se tornando parecidos com Jesus a cada dia. Um pastor bíblico não é orientado pela seguinte pergunta: os crentes da minha igreja estão se sentindo bem? Porque o pastor que se orienta por essa pergunta, ele se torna refém das vontades dos crentes. A pergunta que um pastor, que deve orientar a vida de um pastor bíblico, é: as ovelhas da minha comunidade estão se tornando mais parecidas com Jesus, na medida em que eu ensino a palavra? Nas mais variadas dimensões, eles estão se tornando mais parecidos com Jesus nos seus casamentos, no seu trabalho, na sociedade, nos seus relacionamentos. Agora, um pastor, ele pode se dedicar a isso, e a sua comunidade não gerar a imagem de Cristo. Sabe por quê? Porque um pastor pode se dedicar a pregar, a ensinar, a aconselhar a partir da palavra de Deus com integridade e relevância. No entanto, os crentes podem não estar dispostos a se tornarem pessoas maduras em Cristo. E aí, eu diria o seguinte: o papel do cristão nesse processo da maturidade, eu acho que passa por algumas coisas. Hoje, estou falando dos cristãos do século 21,
mundo ocidental, Brasil, ok? Primeira coisa, nós precisamos resgatar a consciência da autoridade das Escrituras. Hoje as nossas igrejas estão apinhadas de frequentadores e não de discípulos que crescem na direção da maturidade de Cristo, porque muitas vezes, gente, muitas vezes, o que falta na mente e no coração de alguns cristãos é olhar para as Escrituras como autoridade última. Eles escutam sermões, estudos bíblicos em grupos pequenos ou aulas de escola dominical como insights interessantes a partir desse livro chamado Escrituras, mas não como autoridade. Fala muito mais alto no coração e na mente de alguns cristãos na atualidade os pensamentos do seu escritor predileto. Fala muito mais alto na mente e no coração de alguns cristãos os seus achismos. Fala muito mais alto no coração e na mente de alguns cristãos a sua experiência pessoal. Fala muito mais alto na mente e no coração de muitos cristãos o que o seu terapeuta pensa, e não o que Deus disse, e não o que os princípios e valores de Deus dizem para nós. É por isso que as nossas famílias estão se tornando o que estão se tornando. É por isso que as nossas vidas caminham cada vez para lugares mais caóticos. É por isso que os nossos relacionamentos vão se tornando cada vez mais confusos. É por isso que a gente precisa cada vez mais de remédios e terapias. Porque nós não olhamos as Escrituras como o manual do construtor, a última palavra acerca dos princípios e valores que eu devo seguir. Segundo, nós precisamos resgatar o valor do tempo, do estudo das Escrituras. Nós somos uma geração de cristãos altamente privilegiados e nós não percebemos isso. Por quê? Se nós pegarmos na transição do século XIX para o século XX no nosso país, menos de 10% da população brasileira era letrada. Em outras palavras, menos de 10% da população sabia ler e escrever. Do que adiantava se ter a Bíblia impressa se as pessoas não tinham condição de lê-la em casa? E um pouco antes disso, cristãos viveram por séculos, sem um exemplar da Bíblia em casa. O único contato que eles tinham com as Escrituras é quando eles caminhavam para uma igreja de domingo para ouvir o que o seu pastor tinha para dizer. Então eles liam as Escrituras e refletiam nas Escrituras, mas ninguém tinha o privilégio de ter um exemplar em casa. Talvez isso gerava muito mais sede neles do que em nós, porque eles não podiam perder uma frase sequer. Isso me faz lembrar também de um testemunho que eu ouvi no 3º Congresso de Evangelização de Lausanne, que foi na África do Sul alguns anos atrás, de uma pessoa que vive num país onde o cristianismo é proibido. E eles não têm exemplares da Bíblia disponíveis. Então, quando uma Bíblia chega na comunidade, sabe o que eles fazem? Eles rasgam todas as folhas e distribuem as folhas. E cada cristão procura decorar aquela folha e depois troca com outro para ter um outro pedaço das Escrituras. Mas nós temos tanta disponibilidade, temos Bíblias jogadas pelo canto da casa. De domingo, a gente tem 3 cultos, e se você der uma cochilada no meio da pregação, você pode acessar a internet depois e pegar aquele trecho que você cochilou. Mas não foi assim no passado. Nós tivemos gerações de cristãos que sonharam em ter o que nós temos, e eles não tiveram. E existe um risco de
por tanta facilidade, a gente não valorizar esse momento. No passado, quando pessoas só tinham contato com as Escrituras, no momento da leitura pública e da reflexão, aí eu consigo entender por que os puritanos, no sábado à tarde, reuniam a sua família e começavam a se preparar para o culto de domingo de manhã, porque aquele momento era muito importante. Eu podia fazer um cálculo, meio que rapidinho com vocês. Se você frequenta a Chácara Primavera, você tem sermão de 1 hora todo domingo. E não adianta reclamar. Se você quer sermão de 20 minutos, vai em outro lugar. Aqui tem 1 hora de sermão. Durante a semana, grupo pequeno, mais 1 hora de estudo da palavra. 2 horas. Se você lê a palavra e reflete na palavra 30 minutos por dia, 6 dias, eu vou tirar o domingo. Domingo você já vem na igreja, né? Então, te dou o desconto, domingo. Segunda a sábado, 30 minutos por dia, 6 dias, 3 horas. 3 horas, mais 1 do grupo pequeno, mais 1 do sermão, 5 horas na semana. Temos 52 semanas no ano. Ok, vou dar um desconto, tem semana que não dá, as coisas não funcionam como a gente queria. 50 semanas. 50 semanas vezes 5, 150 horas. 200, é por isso que eu sou pastor. 250 horas. A chácara tem 12 anos. Tem gente que está aqui há 10. 10 anos. 2.500 horas de estudo da Bíblia. Pergunta: essas 2.500 horas de estudo da Bíblia contribuíram em alguma coisa para você se tornar mais parecido com Jesus? Com essas 2.500 horas de Bíblia, você pode, nesse momento, deixar só de ser cuidado e passar a cuidar de alguém? Ou a gente está vivendo os momentos de estudo da palavra de maneira tão displicente que nós não aproveitamos esse rico momento para crescer. E aqui está o terceiro ponto. É importante que a gente tenha intencionalidade em crescer. E como a gente cresce, diferentemente de outras formas de conhecimento, o propósito final das Escrituras não é que você conheça e decore os detalhes. O propósito final das Escrituras é que você obedeça os princípios e valores de Deus, porque isso vai transformar a sua vida à imagem de Jesus. Eu cresci numa igreja que valorizava a informação. Então, como criança, adolescente, eu participei de muita gincana, né? E as gincanas, para quem não sabe do que é isso, tinha assim, aquela reunião, e aí tirava uma pergunta de um saquinho, e aí a professora falava assim: quantos anos tinha José quando foi vendido para o Egito? Aí quem acertasse ganhava um pirulito. Aí tinha uma outra lá: quantos filhos tinha Moisés? E aí quem acertava ganhava uma bala. E aí vinha lá outra pergunta: Jeremias era casado ou não? E aí... Agora, quem ganhasse a competição, ganhava como prêmio máximo o quê? Uma Bíblia, para se preparar para a próxima gincana. A grande pergunta é: o que essas informações mudavam na minha vida como adolescente? Nada. Na mesma igreja, eu me lembro assim da conversa dos meus pais. Tinha a escola bíblica dominical, e lá, eu lembro assim, quando eles falavam assim:
Hoje a aula foi boa, hein? Sabe por que foi boa? Teve pau. Quando tinha bate-boca, quando o professor entrava no tema predestinação e a coisa esquentava, e um levantava a voz, eu discordo, mas esse texto e aquele, e ninguém chegava a conclusão nenhuma, eles voltavam para casa dizendo, hoje a aula foi boa, hein? Foi boa para quê? Eu nem vi o tempo passar, respondia o meu pai. No que transformava? Nós precisamos tomar cuidado com essas metodologias de educação cristã, de discipulado, que acham que o propósito final da Bíblia é a pessoa conhecer. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Quantos livros tem no Novo Testamento? Quem escreveu os livros da Bíblia? O propósito final das Escrituras é nos transformar à imagem de Jesus, e isso passa por nós obedecermos os princípios e valores que ali estão. Esse tema sempre me faz voltar à famosa frase de Mark Twain, quando ele disse: as coisas que mais me preocupam na Bíblia não são as coisas que eu não entendi, mas são as coisas que eu já entendi. Porque se você se concentrar nas coisas que você já entendeu, eu e você temos muito trabalho pela frente. Agora, ainda, pensando no papel do cristão, aqui entra, eu vou fazer o segundo grupo de inimigos hoje. Eu acho que você precisa fazer duas perguntas. Primeiro, a estrutura de minha comunidade cristã, e aqui, se você não frequenta a chácara, eu estou pedindo para você pensar na sua estrutura. Se você frequenta a chácara, eu estou pedindo para você pensar na estrutura da chácara. A estrutura de minha comunidade cristã me estimula na direção da maturidade? A estrutura da sua comunidade local te estimula a maturidade ou te incentiva à imaturidade? Você precisa tomar uma decisão acerca disso. Mesmo que a sua comunidade seja Chácara Primavera, se a sua resposta é não, você tem que tomar uma decisão acerca disso. Você precisa estar numa comunidade cristã que te incentive a busca pela maturidade, que tenha uma estrutura que te incentive e te encoraje à maturidade. Segunda pergunta, essa é mais poderosa. Eu confio em meu pastor, ou meus pastores, e aqui se você é de outra igreja, pensa neles. Se você é daqui, pense nos pastores da chácara. Eu confio no meu pastor, ou meus pastores, como homens de Deus, que estão realmente interessados em meu crescimento e podem me conduzir ao mesmo? Porque posso ser honesto com vocês, sem ninguém, absolutamente ninguém, tomar como pessoal. Não é pessoal. Mas a verdade é a seguinte: se você está numa comunidade cristã, que enquanto o pastor ou os pastores ensinam, você está o tempo todo assim, já vem ele outra vez com essa palavra, eu não concordo com isso, e a vida dele, ele fala, mas não vive. Você precisa tomar uma decisão acerca disso. Isso não está fazendo bem para você. Isso não vai contribuir em nada para você. Você precisa buscar uma comunidade cristã na qual a estrutura te incentive ao crescimento. E você tem uma confiança tal na integridade, na motivação, na teologia do pastor e dos pastores, que realmente te motive a ouvir, a tomar nota e dizer: eu preciso buscar isso que o meu pastor está dizendo, eu preciso renovar minha mente à luz do que o meu pastor está ensinando. Você precisa de uma comunidade que te incentive à maturidade, que tenha à frente pastores, que você confie na motivação do coração deles, na integridade de vida e na teologia deles. Se a sua resposta é não para uma dessas perguntas, você precisa tomar uma decisão urgente, para o seu bem. Mesmo que a sua comunidade seja Chácara Primavera, eu te incentivo a tomar essa decisão. Agora, toma cuidado com uma coisa.
Porque nesses 12 anos de chácara, eu vi muita gente chegando de outras igrejas. E muitas das pessoas que chegaram, quando eu sentava com elas para conversar, por que vocês estão vindo? Ah, por causa do meu pastor. Ah, o seu pastor é um problema. É, meu pastor é um problema. E algumas dessas pessoas saíram. E se você encontrar elas por aí, você vai perguntar, por que você saiu da chácara? Qual a resposta? Ah, o pastor. E essas pessoas, às vezes, já saíram da chácara, estão na terceira, na quarta igreja, e o problema das mudanças continua sendo o quê? Então, presta atenção numa coisa agora, e também não é pessoal, ok? Se você está aqui na chácara e essa é a sua quinta, sexta, não tome como pessoal, tá bom? Por favor. Mas, se você vive pulando de igreja em igreja, porque a estrutura da igreja não está boa, ou porque você não concorda com o pastor, está na hora de você, e eu te dou até licença para fazer isso, levantar, pegar aquele corredor ali, passando a porta, vira à direita, as duas portas seguintes à esquerda são toaletes. Se você é homem, entre no toalete masculino, mulher, feminina. Entrando no toalete, tem um espelho. Olha no espelho. Olha no fundo dos olhos da imagem que você enxerga no espelho e diga 3 vezes: oi, problema. Oi, problema. Como nós vamos resolver isso, problema? Está na hora da gente conversar sério, problema. Mas falando em estruturas, que é o último ponto, nesses 12 anos de chácara, eu tive que aprender na marra, que mais importante do que a minha atuação individual como pastor, para ter uma igreja saudável, mais importante do que isso, era eu conseguir com outras pessoas construir uma estrutura de cuidado e capacitação para que pessoas cresçam na direção da maturidade. Eu vou explicar isso pegando um texto do Antigo Testamento que é genial. É um dos textos que eu mais aprendi com esse texto nesses 12 anos. Você vai aprender com esse texto como pessoa, como profissional e como cristão. Esse texto relata o primeiro trabalho de consultoria empresarial da história da humanidade. Registrado, está lá, ok? Está em Êxodo capítulo 18. Jetro, um empresário do ramo de agronegócios, experiente, tem um genro chamado Moisés. Um rapaz que chegou na terra dele, fugido do Egito, nunca explicou direito o que tinha acontecido no passado dele, mas casou com a filha dele, e ele trabalhou lá nos negócios do sogro por um tempo. Aquele moço chamado Moisés, ele era meio esquisito, mas Jetro relevava algumas coisas pelo amor que a filha tinha por ele. Um dia ele chegou em casa falando que uma sarça pegando fogo falou com ele, né? E disse que ele tinha que voltar para o Egito e tirar o povo dele, que era o povo hebreu do Egito. A filha dele, de Jetro, com os netos, ficaram ali com ele enquanto essa empreitada de Moisés acontecia, e depois Jetro resolveu levar a filha e os netos de volta para Moisés. Aí ele chega para visitar então Moisés e levar a filha dele e os netos para Moisés. E aí, passa o primeiro dia, Moisés conta para Jetro tudo o que aconteceu, e no segundo dia acontece o seguinte: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu de pé diante dele. O povo permaneceu de pé. Você reclama 1 hora sentado. O povo ficou da manhã até o cair da tarde em pé. Olha só como os tempos são bons hoje, né? Verso 14. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo?
Por que só você se assenta para julgar? E todo esse povo espera de pé, desde amanhã até o cair da tarde. Moisés, você está precisando de um pouco de logística aqui, Moisés. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e leis de Deus. O que Moisés fazia, o que um bom pastor tem que fazer, ensinar os valores e princípios das Escrituras. Está certinho. O problema é que Moisés virou um gargalo de garrafa, tudo tinha que passar por ele, e o povo não era um povo pequeno. Verso 17, respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Como é bom a gente ter na vida gente que, quando critica, critica assim, ó, olho a olho, na cara. Moisés, o que você está fazendo está errado. Moisés, o que você está fazendo não está certo. Porque críticas construtivas nós podemos fazer para a pessoa. Normalmente, quando nós não fazemos a crítica à pessoa, ela é destrutiva. Porque a gente faz a crítica e a gente torce para a pessoa não ficar sabendo que a gente criticou. Porque se ela ficar sabendo que a gente criticou, não vai pegar bem. Então, para de criticar. Se ela é construtiva, você pode procurar a pessoa e falar tete a tete, olho no olho, o que Jetro faz. Moisés, o que você está fazendo não é bom. Verso 18. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho, Moisés. Agora, ouça-me. E eu imagino o Jetro falando assim: ô Moisés, porque você é meu genro, eu vou te dar um conselho sem cobrar nada. Ok? Os empresários lá do Egito pagam uma fortuna para receber minha consultoria. Eu vou dar de graça para você. Então, presta atenção, olha o que ele diz: eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Em outras palavras, Moisés, continue a ensinar os decretos de Deus, continue a ser aquele que fala para o povo acerca dos princípios e valores de Deus. Agora, verso 20, orienta-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, como um bom pastor deve fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes. Não serve homens que são bonzinhos. Eles têm que ser capazes. Eles têm que ser capazes de cuidar de pessoas. Eles têm que ser capazes de multiplicar o ensino. Eles têm que ser capazes de elucidar o ensino dado por Moisés. Tementes a Deus, gente que olha para as Escrituras como autoridade, não que olha para as Escrituras como curiosidade, gente que tem as Escrituras como palavra de Deus, dignos de confiança, porque a vida deles reflete isso, e inimigos de ganho desonesto. Ou seja, trabalhadores, estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Qual que é o conselho de Jetro? Moisés, ao invés de você se matar de trabalhar, coloca um desses homens cuidando de 10. Pega 5 grupos de 10, vai dar 50, coloca um homem supervisionando esses 5 grupos. 2 grupos de 50 dão 100, coloca um homem supervisionando esses 2 blocos. 10 blocos de 100 dá 1.000, coloca um homem supervisionando esses 10 blocos. E você continua ensinando os decretos, os princípios, os valores de Deus, mas com a carga distribuída. Verso 22. Eles estarão sempre à disposição do povo. Quem? Moisés? Não. Aqueles que lhe deram 10.
Os 10 sempre têm um à disposição para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. Em outras palavras, se eles têm mais de 10 anos como cristãos, as fáceis eles já sabem resolver. Se tiver alguma mais difícil, aí traz para você. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. A palavra aqui é: você voltará a ter alegria, porque Moisés tinha perdido a alegria. Verso 23. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar. Interessante, Jetro dizendo, esse é o meu conselho, mas consulte Deus. Se Deus disser, é isso mesmo, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro, gente ensinável, e fez tudo o que ele tinha sugerido. Verso 27. Então Moisés e seu sogro se despediram, porque o sogro, apesar de um cara sábio, era casado com a sogra. Então Moisés falou: sogro, acho que está na hora do senhor voltar para a sua terra, tem lá as suas ovelhas, né? Não quero te segurar aqui, sogro. E esse voltou para a sua terra, né? Deixa eu só pontuar, eu tirei das minhas anotações pessoais algumas coisas que eu tenho aprendido com esse texto, rapidamente, para quem se interessa por essa temática. Primeiro, antes de reclamar que está trabalhando em excesso, verifique se não está trabalhando da forma errada. Tem gente que tem problema na vida porque não trabalha, mas tem gente que vive reclamando que trabalha, e talvez você trabalha demais porque está trabalhando da maneira errada. Era o caso de Moisés. Segundo, outsiders, pessoas do lado de fora, podem oferecer uma nova visão dos problemas. Por isso, seja uma pessoa ensinável e acolha bons conselhos. Escuta o que talvez o seu supervisor diz. Escuta o que um outro diz. Gente que olha de fora. Eu faço isso. Eu tenho pessoas que me ajudam grandemente, porque quando eu sento, falo: olha, eu estou enfrentando na comunidade esses problemas, o que você acha disso? E normalmente as pessoas acendem luzes em cantos que eu não estava pensando. Terceiro, o sucesso, e eu coloquei entre aspas aí, porque essa palavrinha é meio perigosa, não é fruto apenas de boa intenção, mas de competências adquiridas e bem empregadas. Pensando no contexto pastoral, o que esse ponto 3 aqui me ensina, é que eu conheço vários pastores, que assim, eles são bem intencionados, são boas pessoas, mas eles não adquirem as competências necessárias para cuidar das pessoas, para cuidar do povo de maneira certa, correta. Em outras palavras, às vezes na vida, a questão não é a força que você coloca no machado, mas é o machado estar afiado. Não adianta você ficar batendo o machado com força se ele não está afiado. Não adianta você trabalhar duro se você não desenvolveu competências que aquele trabalho requer. 4. Quanto maior o grupo, mais necessária será uma estrutura de cuidado e capacitação de pessoas. Porque um pastor consegue cuidar bem de 60, 70 pessoas. Mais do que isso, precisa de estrutura. Precisa de mais pastores que cuidem, precisa de mais pastores, alguns com pedigree de seminário, outros sem pedigree de seminário, mas que temam a Deus e tenham as escrituras como autoridade. 5, estruturas de cuidado e capacitação dependem grandemente dos fatores confiança e cumplicidade, porque se aquele que Moisés delegou para cuidar de 10, começar a cuidar de 10, como se aquele grupo de 10 é o seu grupo pessoal, é o grupo à minha imagem e semelhança, e o líder se esquecer que aquele grupo faz parte de uma estrutura, a estrutura quebra. Se cada líder de cada grupo quer levar o seu grupo para o seu lado, a estrutura que era para cuidar e capacitar se torna uma estrutura que vai ruir. A estrutura que era para minimizar as tensões do líder se torna uma estrutura que
potencializa, multiplica as tensões e os problemas do líder. Sexto, na medida em que o grupo e os desafios se tornam maiores, um líder precisa aprender a convergir. É interessante, se a sua empresa está crescendo, você precisa tomar cuidado para não ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Você precisa perceber o que é essencial que você faça, o que é imprescindível que você faça, e você passe a convergir, fazendo o que só você pode fazer, e delegando e capacitando pessoas para fazer aquilo que não é imprescindível que você faça. E isso acontece na igreja também. Sétimo e último, sem convergir seus esforços, e sem outros líderes que confiem em sua visão e sejam cúmplices na missão, o líder perde a alegria e sucumbe ao cansaço. Isso é verdade, em qualquer lugar, inclusive na igreja. Essa semana, nós fomos surpreendidos aí com a notícia da renúncia do atual Papa. Muitos artigos foram escritos, mas um me chamou a atenção, no qual o jornalista dizia: o Papa renunciou devido a 2 fatores. Primeiro, a sua saúde debilitada. Segundo, o clima de divergências dentro da atual Igreja Católica não comportava uma pessoa com a saúde debilitada que ele tem. Isso me assustou, porque se existe uma organização no mundo que nós conhecemos, que sabe lidar com divergências, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas um Papa não deu conta de lidar com essa geração atual, onde cada um quer caminhar para um lado, uma geração que não tem senso comunitário, não tem senso coletivo, uma geração que acha que cada cabeça é uma sentença e cada um sabe o que quer, independentemente do todo. Eu diria que esse é o grande desafio hoje, para muitas comunidades cristãs que crescem como a nossa. Na medida em que a gente cresce, a gente precisa de estruturas de cuidado, mas para se ter estruturas de cuidado, nós precisamos de líderes que sejam parte da solução, não parte dos problemas. Nós precisamos de líderes que estejam dispostos de fato a contribuir para minimizar a tensão e não para multiplicar a tensão, senão não há comunidade cristã que suporte, e nem muito menos o líder. O líder perde a alegria e sucumbe ao cansaço. Mas o texto diz que o povo também sucumbe ao cansaço. Eu termino mostrando para vocês uma coisa e fazendo a aplicação. A nossa comunidade tem construído a seguinte estrutura: nós queremos ser uma só igreja, uma só comunidade, com uma visão e com os recursos que Deus tem nos dado, mas dividida em diferentes comunidades de adoração e reflexão, para que pessoas possam se conhecer, para que pessoas possam ter mais intimidade, porque isso é parte do processo de maturidade cristã também. Então nós temos Chácara Alphaville, Chácara Paineiras manhã, Chácara Paineiras à noite. Agora, cada uma dessas comunidades tem os seus pequenos grupos de aprofundamento e comunhão em cada uma dessas comunidades. Ora, o que é essa estrutura que a gente está procurando ao longo dos anos desenvolver, se não o Conselho de Jétro? Mas o Conselho de Jétro precisa ser entendido por nós como cristãos, precisa ser entendido por nós como líderes de grupos pequenos, por nós como pastores. A importância de nós termos uma estrutura que realmente contribua para o cuidado e para a capacitação, e que o nosso papel seja de contribuição e não de intensificação das divergências e problemas. Assim,
desafiamos pessoas a se engajarem numa comunidade de reflexão e adoração e num grupo de aprofundamento na fé e comunhão, a fim de que sejam capacitados como discípulos de Jesus ao serviço e missão. Efésios, capítulo 4, verso 11 ao 13. Qual é o seu desafio nessa manhã? Muito simples. Primeiro, integre um grupo. É importante que você esteja num grupo. Ah, pastor, eu dei uma olhada aqui nesse negocinho aqui, ó, mas eu não posso, é tudo à noite, eu só posso à tarde. Procure o pastor de campo, diga isso para ele, a gente vai ter todo o prazer em arrumar um grupo para você, a gente monta um grupo para você, à tarde. Ah, pastor, eu estava olhando aqui, não tem nenhum grupo na minha região e é difícil. Ok, fala com o pastor de campo. Mas é importante que você integre um grupo. Pessoal das 2.500 horas de Bíblia, que tal você cuidar de um grupo? Meu amigo? Chega uma hora, a gente tem que... É interessante, chega uma hora, não adianta mais, não adianta você ficar ouvindo, não cresce mais. Chega uma hora que emperra. Você só cresce se você começar a cuidar de outro. E eu garanto para você, se o pastor de campo falar assim, ok, agosto desse ano você começa a cuidar de um grupo, mas lembra, você vai ter que ensinar para o pessoal, tirar as dúvidas da pregação. Você vai começar a ouvir as pregações dos próximos domingos de uma maneira como você nunca ouviu antes. E você vai crescer. Terceiro, você que é líder de grupo pequeno, ajude efetivamente o pastoreio de uma grande comunidade. Líder, contribua para a solução e evite ser parte do problema. Eu imagino Jesus na sua missão nos dias atuais dessa sociedade individualista. Imagino Jesus falando assim, meus discípulos agora eu os envio 2 a 2, um levanta a mão. Senhor Jesus, seguinte, não podia ser 4? Meu amigo, por quê? Não, porque eu prefiro 4. 4 mais assim, dá mais corpo, ficar andando por aí 2 a 2, eu não gosto. Se não for 4, eu não vou, Jesus. E Jesus fala, bom, então, você dá licença, deixa eu dividir o grupo aqui. Pedro, você vai 2 a 2, você vai com Mateus. Felipe, você vai com Simão. Senhor Jesus, será que eu podia ir com André? Por quê? Não, porque eu tenho mais afinidade com ele, eu não conheço direito esse cara aí, eu acho que eu me daria melhor com o outro. Se não for com o outro, eu não vou. Fica imaginando a missão de Neemias nos dias atuais. Reconstrução dos muros. Dividir o grupo, vocês vão reconstruir esses 10 metros, vocês vão reconstruir aquele lá, tal. Um grupo levava, Neemias, desculpa, mas você tem algum problema com a gente? Por que você colocou a gente para reconstruir o lado leste e não o lado oeste? E aquele grupo que vai reconstruir uma parte no sul e se reúne para fazer um churrasquinho, porque assim, tem sempre aqueles grupos, não, antes, o líder mandou a gente fazer isso, mas sabe o que é? Antes, vamos fazer um churrasco. E aí no churrasco eles começam a discutir, mas por que tem que ser pedra? Por que tem que ser reconstruir com as pedras? Não, o nosso grupo vai reconstruir com mármore, não importa o que o líder diz, os muros vão ser tudo com pedra velha, mas esses 20 metros aqui vai ser de mármore que veio da Síria. Isso é a igreja na atualidade. Não é fácil, acredite. Por isso, você que é líder, eu como um dos pastores, estou aqui hoje pedindo para você, ajude. Ajude o nosso fardo ser mais leve. E a gente ter alegria também em estar na igreja com vocês. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Terminando, eu queria desafiar você a sair e passar no espaço Conviver, porque os líderes de grupos pequenos e o pastor de campo vai estar lá esperando para tirar
toda e qualquer dúvida que você tenha nesse momento, tá bom?